Boa noite. Na Avenida Paulista são 22 horas e 5 minutos. Você acompanha agora uma edição especial do Jornal da Gazeta, edição das 10, por causa das manifestações em São Paulo. A manifestação contra o aumento da passagem continua em São Paulo. Gabriel Cruz está na Avenida Paulista e tem as informações. Boa noite, Gabriel. Olá, Juliana, boa noite. Aliás, boa noite agora, porque há cerca de 15 minutos atrás a situação estava bastante complicada aqui na Avenida Paulista. Os manifestantes chegaram devagar, um pouco espaçados, você não viu um grupo muito grande, mas de repente a polícia de choque, da polícia militar chegou de uma vez, atirando bomba de efeitos morais. Eu estava aqui esperando para entrar ao vivo, para falar com você, quando de repente estourou essas bombas, a gente teve que sair correndo porque estava muito forte o cheiro, a bomba de gás lacrimogêneo atingiu todos que estavam aqui. Nesse momento a situação está mais tranquila, inclusive o trânsito já foi liberado. Essa viatura da tropa de choque chegou agora, neste momento, porque até então só estavam as motos que estavam lá ao fundo. Mais um grupo de manifestantes está aqui nesse momento protestando, eles voltaram. A partir do momento que a tropa de choque dispersou com bombas de efeito moral, eles foram embora e agora estão se reagrupando novamente. Vou pedir para o cinegrafista Marcelo mostrar as faixas. Eles estão direcionando palavras em sentido da polícia militar e estão prometendo novas manifestações nos próximos dias. Pelo menos 55 pessoas, a informação que a gente tem, ficaram feridas, foram atendidas em um posto especial de saúde formado aqui na Avenida Paulista. E eles continuam pedindo, o grupo por enquanto é pequeno, a tropa de choque passou novamente, ninguém desceu dos carros, mas o grande problema mesmo foi há cerca de 20 minutos, quando era 20 para as 10, que a tropa de choque chegou com o seu efetivo praticamente completo, atirando bombas de gás lacrimogêneo. A Estela Gontijo, apresentadora, jornalista que faz o Jornal da Gazeta comigo, estava aqui também para fazer uma entrada ao vivo, não conseguiu ficar, teve que sair correndo. Graças a Deus, está tudo bem, está passando bem. E nesse momento a situação é essa, Juliana. A tropa de choque passa aqui de vez em quando, os manifestantes vão tentando se agrupar novamente, mas por enquanto, perto do que foi quando era 20 para as 10, a situação até que está tranquila. Juliana. Obrigada ao Gabriel Cruz, falando, portanto, da Avenida Paulista, na altura do número 900, onde fica a TV Gazeta, entre a Joaquim Eugênio de Lima e a Alameda Campinas, bem no meio da Avenida Paulista. E a repórter Carla Rodeiro está acompanhando neste momento, aliás, desde o final da tarde, o movimento e tem mais informações. Olá, Juliana, boa noite. Olha, neste momento, um grupo bem menor, dividido em alguns focos, ainda tenta acessar a Avenida Paulista. De vez em quando a gente ouve o barulho de bombas disparadas ali na região do Paraíso e também aqui na Consolação. Mas depois de 5 horas de manifestação, a cidade aos poucos vai voltando ao normal. A Avenida Paulista, que meia hora, 40 minutos atrás, estava bloqueada nos dois sentidos, já foi liberada, mas a gente observa ainda a presença de muitos policiais ali, um grupo parado, muitos policiais também circulando e também estrategicamente colocados em vias de acesso da avenida, justamente para impedir que esse pequeno grupo remanescente chegue até a Paulista. A informação que nós temos é de que há vários feridos. Nós não temos um número oficial confirmado pelas autoridades, mas fala-se em mais de 20 pessoas. O jornal A Folha de São Paulo confirmou e anunciou que 6 repórteres do grupo foram feridos por balas de borracha. Inclusive, uma repórter teria sido atingida no olho. A manifestação começou por volta das 5 da tarde lá no Teatro Municipal, na Praça Ramos, reunindo cerca de 5.000 pessoas. De lá, os manifestantes seguiram pela Avenida Ipiranga até a Rua da Consolação, onde houve um violento protesto. A tropa de choque, para impedir que os manifestantes continuassem pela Consolação até a Avenida Paulista, usou bombas de gás e também balas de borracha para conter os manifestantes, que revidaram com bombas caseiras. Mais de 70 pessoas foram detidas. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, disse que vai abrir uma sindicância para apurar eventuais excessos da polícia,
principalmente no que se refere à prisão de jornalistas que estavam trabalhando na cobertura da manifestação. Houve hoje, de novo, depredações nos bairros da Bela Vista, também em Higienópolis e também no bairro dos Jardins, orelhões quebrados, abrigos de pontos de ônibus quebrados também. Inclusive, um dos carros de reportagem da TV Gazeta, o que abriga a unidade móvel, foi depredado a pedradas e a chutes quando nós estávamos transmitindo ao vivo diretamente da Praça Roosevelt. Bem, o prefeito Fernando Haddad, numa entrevista coletiva hoje à tarde, numa conduta muito semelhante à do governador Geraldo Alckmin, disse que o reajuste da tarifa não será revisto. Ele voltou a dizer que o reajuste foi abaixo da inflação e que isso consome 600 milhões de reais dos cofres públicos em subsídios da prefeitura. O prefeito repudiou a violência dos protestos. E como se não bastasse esse campo de guerra que se instalou na cidade de São Paulo esta noite, mais uma vez, pela quarta vez em uma semana, como se não bastasse isso, na Rua Augusta, quando o trânsito estava parado por causa da manifestação, bandidos se aproveitaram desse fato do trânsito parado para assaltar motoristas parados no trânsito, também pedestres que estavam lá na Rua Augusta. Juliana. Obrigada, Carla. Carla Rodeiro, que está acompanhando desde o fim da tarde de hoje essas manifestações que começaram no centro de São Paulo e se alastraram aí pela região também da Avenida Paulista. A manifestação hoje começou pacífica. A concentração aconteceu em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade. A manifestação começou hoje por volta das 5 horas da tarde no Teatro Municipal. No começo, o protesto foi pacífico e os manifestantes foram contidos pela PM. Mas depois das 6 da tarde, eles saíram em caminhada pelo centro da cidade. Os manifestantes subiram a Consolação, onde houve confronto com a tropa de choque. O clima ficou tenso. Pelo menos 60 manifestantes foram detidos. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e tiros de borracha para dispersar os manifestantes. A PM tentou, de todas as formas, conter a manifestação e evitar que os estudantes chegassem à Avenida Paulista. Muitos subiram a Consolação e também a Rua Augusta. Em Santos, no litoral paulista, o governador Geraldo Alckmin voltou a criticar as manifestações. Alckmin disse que os protestos em São Paulo fazem parte de um movimento político e que não vai recuar sobre o aumento da tarifa. Eu acho que ela não é manifestação. Manifestação é legítima, é livre, é natural, isso não tem nenhum problema. Outra coisa é você fazer depredação de patrimônio público, né? Deixar um rastro de destruição por onde passa, prejudicando o usuário do sistema, porque queima ônibus, que é para transportar trabalhadores, famílias, destrói estação de metrô, isso não é razoável. Inclusive, as pessoas devem responder pelos prejuízos causados, não ao governo, mas causados ao conjunto da população, que, através dos seus impostos, procura construir um sistema de transporte melhor, avançar, que é o que nós estamos fazendo em todo o estado. Já em meio às manifestações, o prefeito Fernando Haddad afirmou que também não vai rever o valor da tarifa de ônibus. Haddad deu uma entrevista coletiva no início da noite e falou sobre a onda de protestos pela cidade. Ele disse que aceita manifestações, mas não violência. De Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo federal está à disposição de São Paulo. Cardoso afirmou que crimes e atos ilícitos são da alçada da Polícia Estadual, mas afirmou que o governo federal poderá apoiar as autoridades locais caso seja acionado. Ontem, o ministro afirmou que a Polícia Federal vai analisar as imagens das manifestações dos últimos dias. Voltamos com Gabriel Cruz, que está na Avenida Paulista. Como é que está a situação neste momento, Gabriel? Oi, Juliana, agora eu estou na escadaria aqui do prédio da Gazeta, que todo mundo conhece. A situação, como eu disse, está um pouquinho mais tranquilo. O que parece que está acontecendo agora é que a tropa de choque e os homens da Polícia Militar estão fazendo ronda pela região. De tempos em tempos passa uma viatura por aqui
tem manifestantes que acabam xingando esses policiais, eles param, ameaçam descer da viatura, acabam não descendo a manifestação, esses manifestantes acabam indo embora, mas de tempos em tempos, de 5 em 5 minutos, eles estão fazendo o ronda por aqui. Inclusive tem um grupo aqui na esquina da Joaquim Eugênio de Lima com a Avenida Paulista, um grupo da Rocan estacionado, parado, cerca de 30 motos, fazendo... esperando que os manifestantes, caso eles voltem a estarem aqui, a chegarem de novo, eles estão aqui prontos para fazer essa imediata segurança da população. Muita gente que estava indo embora para casa acabou ficando por aqui, tanto que a Paulista está cheia. E não é de manifestante, é de gente que estava querendo ir embora, que ia pegar o metrô, que iria pegar o ônibus e acabou não conseguindo porque a manifestação estava muito grande, isso 9h30, 20 para as 10. Estações de metrô fechado, ônibus não passavam nesse trecho, agora sim o trecho foi liberado, a avenida está liberada, então as pessoas começam a caminhar, embora para casa. Muitos disseram que foram embora a pé, tentar pegar a condução em outro lugar, mas neste momento está mais tranquilo. Como você vê, volta e meia o pessoal chega aqui, um grita o valor da passagem, outro grita, né, palavras de ordem, mas por enquanto, perto do que foi 9h30, 15 para as 10, a situação é aparentemente tranquila. Mas repetindo, volta e meia, o pessoal, os manifestantes voltam a se aglomerar, a polícia passa e acaba dispersando, mas não teve mais problema, não teve mais bombas de efeito moral, pelo menos nesse trecho aqui da Paulista, nem balas de borracha. Passaram alguns manifestantes, mostraram pra gente marcas, feridas de bala de borracha, mas todos caminhando, todos bem. Um número que chegou também conversando com o manifestante aqui, que são cerca de 130 pessoas foram detidas, a maioria delas foi liberada, foram encaminhadas até o 78DP, que fica aqui próximo nos Jardins, na rua Estados Unidos, lá foram averiguados e acabaram sendo soltos. Então o número total 130, mas poucos acabaram ficando detidos na delegacia. Então, de geral, no momento agora a situação é bem tranquila, perto do que foi no início da noite, às 9h30, 10 horas da noite, Juliana. Obrigada, Gabriel. Vamos saber se onde a Carla Rodeiro está, a situação também já é mais tranquila. Carla. Olha, Juliana, depois de 5 horas de manifestação, a gente percebe que a cidade vai aos poucos voltando sim ao normal. A Avenida Paulista, que há cerca de 40 minutos estava bloqueada nos 2 sentidos, ela já foi reaberta. Mas a gente percebe ainda aqui a presença de muitos policiais, um grupo ali, também a todo momento, ainda a tropa de choque cruza aqui a Avenida Paulista, mas neste momento a situação é bem mais calma. As estações do metrô, que também ficaram fechadas durante a manifestação, também já foram reabertas e estão funcionando. As autoridades ainda não têm um número de feridos. A informação que nós temos é que esse número passaria de 20 pessoas, inclusive repórteres da Folha de São Paulo, 6 pessoas, informação confirmada pela Folha, teriam sido atingidos por balas de borracha. Uma repórter teria sido atingida no olho. A gente vê agora, olha, as motos, policiais da Rocan em motos ali em frente ao MASP nesse momento, fazem ali uma movimentação e parece que há mais uma movimentação. O trânsito foi interrompido naquele sentido Consolação, pelos policiais. Há uma correria agora. Alguns manifestantes ainda estão aqui. A todo momento a polícia tentou evitar que os manifestantes chegassem até a Avenida Paulista e criou vários bloqueios pelos acessos. Esse grupo, que era de 5.000 pessoas lá no teatro, se dispersou e a impressão que a gente tem é que um pequeno grupo dividido em pequenos focos ainda tenta chegar até aqui. Então, a todo momento há essa bagunça pontual aqui na Avenida Paulista, que já tinha sido liberada e agora volta a ficar ali em frente ao MASP, interditada pela polícia. Os policiais da Rocan de moto, eles estão cruzando o canteiro agora. Houve uma correria agora há pouco de alguns manifestantes. A polícia podia ter causado uma tragédia. E a polícia continua ali.
Nós vemos agora a polícia avançando aqui no sentido da Consolação. E nós voltamos com você, Juliana. Obrigada, Carla Rodeiro, falando ali da região do MASP, também na Avenida Paulista, onde o clima esquentou agora, nesses últimos minutos. O Major Lídio Costa Júnior, do Policiamento de Trânsito da PM, disse que o protesto contra o aumento da tarifa em São Paulo está fugindo do controle e afirmou à imprensa que a corporação não se responsabiliza mais pelo que vai acontecer. A CET chegou a fechar a Avenida Paulista, mas mesmo assim os manifestantes conseguiram chegar à via. A manifestação começou hoje por volta das 5 da tarde no Teatro Municipal. No começo, o protesto foi pacífico e os manifestantes foram contidos pela PM. Mas depois das 6 da tarde, eles saíram em caminhada pelo centro da cidade. Os manifestantes subiram a Consolação, onde houve confronto com a tropa de choque. O clima ficou tenso. Pelo menos 68 manifestantes foram detidos. Depois que houve confronto, a PM parou de divulgar o número de presos. Segundo a PM, as pessoas detidas continham coquetéis Molotov, facas, maconha e material incendiário. A polícia também prendeu manifestantes que estavam com vinagre com o argumento de que o produto podia ser utilizado para fabricar bombas. Vinagre é comumente usado em manifestações para aliviar os efeitos do gás lacrimogênio. A PM estima que mais de 5.000 manifestantes participaram do ato. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e tiros de borracha para dispersar os manifestantes. A PM tentou de todas as formas conter a manifestação e evitar que os estudantes chegassem à Paulista. Muitos manifestantes chegaram a subir a Consolação, também a Rua Augusta, e chegaram aqui à Paulista, de onde fala agora o Gabriel Cruz. Olá, Juliana. Continua aqui nas escadarias da TV Gazeta. Como eu disse, a situação é a mesma. Está mais tranquilo, não tem muita gente aqui, não tem muito manifestante, pelo menos, se aglomerando. Volta e meia, um levanta uma faixa, faz um grito de ordem, mas a polícia não deixa de passar aqui. Cerca de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, passa uma viatura, ou da PM, ou mesmo da tropa de choque, da polícia militar, passa aqui. E pelo que dá a entender é que quando eles veem que tem muita gente se aglomerando, eles partem por uma ação mais dura, com bombas de efeito moral, com balas de borracha. Foi o que a gente sentiu agora há pouco aqui, por volta das 9h30. Uma aglomeração grande aqui nesse ponto de ônibus, que fica em frente do prédio da Gazeta. A aglomeração estava se formando, estava aumentando cada vez mais. Aí do outro lado da rua, do outro lado da Avenida Paulista, na esquina da Joaquim Eugênio de Lima, eles atiraram bombas de efeito moral, bombas que vieram parar aqui na escadaria. Estava todo mundo aqui esperando, eu esperando para entrar ao vivo, a Estela Gontijo também, minha colega do Jornal da Gazeta, esperando para entrar ao vivo. Ela não conseguiu, acabou indo embora, mas todo mundo que estava aqui na escadaria acabou correndo para dentro. Aqui nós temos o cinema, o teatro da TV Gazeta. Os estudantes que estavam aguardando para poder ir embora acabaram entrando para dentro do prédio de novo da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, porque não tinha condição. A fumaça se espalhou de maneira muito rápida, vocês estão acompanhando a imagem. E só quem está aqui no olho do furacão para ver mesmo, para sentir o que é cheirar essa bomba de efeito moral. Muita gente passando mal, muita gente tossindo, algumas pessoas vomitando também. E aí a gente viu o vinagre que foram pegos, aí alguns manifestantes foram presos, detidos com vinagre. Alguns manifestantes ofereceram vinagre para quem estava aqui. Pessoas normais que não estavam na manifestação acabaram usando esse vinagre, passaram na mão, passaram um pouco nos olhos e me disseram que o efeito ali foi cortado. Então, por isso que esses manifestantes foram presos, foram detidos em averiguação contendo vidros de vinagre, que se compra em qualquer supermercado. Mas voltando a falar do momento, a situação por enquanto é tranquila, a gente ouve o giroflex da polícia a todo momento, você sente que estão aqui por perto, passa novamente a polícia militar, o pessoal da moto, da Rocan, passa pela Avenida Paulista e continuam fazendo essa ronda. Passaram aqui tem 3 minutos, voltaram agora, esses que passaram agora estão no sentido Consolação,
onde está a repórter Carla Rodeiro, onde a manifestação foi um pouco mais violenta, os manifestantes colocaram barricadas, atearam fogo, houve um princípio de destruição também. Mas por enquanto aqui, então, Juliana, apesar de tudo que a gente passou, está um pouquinho mais calmo. Saio com você aí do estúdio e a qualquer momento eu posso voltar com mais informações da Avenida Paulista. Você acompanha imagens ao vivo da Avenida Paulista. Esta fumaça que você observa na tela é justamente do gás lacrimogêneo, das bombas de efeito moral, que fizeram justamente algumas vítimas no centro da cidade, ainda no fim da tarde e começo da noite. Uma base de emergência foi improvisada para atendimento médico. Um médico, uma enfermeira e algumas macas foram disponibilizadas para atender e fazer os primeiros socorros das vítimas. A maior parte dos problemas era justamente em olhos e garganta por causa das pessoas que aspiraram esta fumaça. O caso mais grave foi de um rapaz, pelo menos o mais grave divulgado até o momento, foi de um rapaz atingido por balas de borracha e que acabou torcendo também o tornozelo. De acordo com as primeiras informações, ele passa bem. Este é o 4º protesto em uma semana que vem gerando bastante confusão e transtornos na cidade de São Paulo. A cidade ficou caótica desde o início da manhã também em relação ao trânsito por causa da greve da CPTM. Somente às 9 horas da noite houve a normalização dos trens da CPTM. O rodízio municipal foi suspenso já no período da manhã por causa disso e a situação se complicou no final da tarde com o aumento do tráfego. Às 7 horas da noite, o índice de lentidão era de 177 quilômetros, muito acima da média histórica registrada neste horário. As vias que neste momento ainda são ruins, de acordo com a CT, os piores caminhos são Tiradentes, Prestes Maia, Rude e Rio Branco, para quem vai fazendo a ligação centro com zona norte. Na região central, ainda a região da Consolação e Augusta são os piores problemas. Caminhos da Zona Oeste, na Rebouças, Brasil e Faria Lima, são caminhos absolutamente complicados ainda por causa também dos reflexos de trânsito provocado por essas manifestações. Nos caminhos para a Zona Leste, ligação leste-oeste, o começo da radial. Entre as principais artérias da cidade, a situação mais difícil fica na Marginal do Pinheiros e também a Avenida dos Bandeirantes. Toda a cidade impactada, portanto, por estes protestos que neste momento estão principalmente aqui na região da Avenida Paulista. Com medo, muitos motoristas abandonaram os próprios carros. Ônibus foram pichados e houve depredação. O governador Geraldo Alckmin disse que não vai voltar atrás na questão das tarifas e disse que o protesto é político. O prefeito Fernando Haddad disse que não é contra as manifestações, mas sim contra a violência. Ele também afirmou que não voltará atrás no preço da tarifa de ônibus. No dia 2 de junho, as passagens de ônibus, trens e metrô foram reajustadas e passaram a custar R$ 3,20. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ofereceu ajuda a São Paulo. Ele afirmou que o governo federal está à disposição. Ontem, o ministro disse que a Polícia Federal vai analisar as manifestações. As últimas manifestações foram marcadas por violência e vandalismo. Os estudantes fecharam ruas, depredaram bancas de jornais, estações de metrô e lixeiras. Eles também chegaram a botar fogo em objetos para obstruir importantes vias da cidade. Por enquanto, das 27 pessoas presas nos protestos dos últimos dias, pelo menos 13 continuavam detidas. Desse total, 5 foram transferidas para centros de detenção provisória. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar possíveis excessos por parte da PM. 2 jornalistas, um da Carta Capital e um do site Terra Magazine, chegaram a ser detidos durante a manifestação. Na região de Higienópolis, manifestantes tocaram fogo em carros, viraram lixos e passaram depredando as ruas. Durante a manifestação, linhas de ônibus foram desviadas da região central, que teve várias ruas bloqueadas. Nas redes sociais já circula o anúncio de uma nova manifestação do Movimento Passe Livre para o dia 18, a próxima terça-feira. A manifestação deve acontecer em frente ao metrô Faria Lima. Voltamos com mais informações com Gabriel Cruz, que está na Avenida Paulista.
Juliana, estou aqui em frente ao prédio da Gazeta, da Fundação Casper Libero. Como eu disse há pouco tempo atrás, a situação aqui é tranquila, não tem muita gente, pessoal no ponto de ônibus, indo embora para casa, conseguindo agora finalmente pegar um ônibus, mas o grande problema é lá na frente. A gente não consegue enxergar daqui, porque a gente está aqui na altura do número 900 e o grande confronto está acontecendo nesse momento na proximidade do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, ali perto do Trianon. Ali a polícia voltou a entrar em confronto com a polícia, bombas de efeito moral foram jogadas, tiros de borracha também, e isso a gente tem um relato das pessoas, a gente consegue escutar agora o barulho, a fumaça subindo. Então o confronto agora está na proximidade do MASP, na proximidade do metrô Trianon. Aqui é tranquilo, mas ali para frente a Paulista já está interrompida novamente. Então, quem estiver aqui pela região é melhor ficar no escritório, é melhor ficar em casa, não sair, porque a situação, apesar de teoricamente mais tranquila, nesse ponto, lá para trás, continuamos escutando bombas e tiros e confronto, a fumaça volta e meia sobe e por aqui aquela ronda normal. De 5 em 5 minutos passa uma viatura da Rocan, as viaturas da Rocan, as motos da Rocan ou as viaturas do batalhão de choque passam por aqui para ver se não tem mais nenhum grupo se juntando. Porque, pelo que a gente pôde notar, a partir do momento que junta-se um grupo, 20, 30 pessoas, eles entram com uma atitude um pouco mais ríspida para tentar dissipar e para que eles não se formem e fechem de vez a avenida. Por enquanto são essas informações aqui, Juliana, segue com você aí do estúdio. E você acompanha as imagens ao vivo da Avenida Paulista, uma barreira policial é formada e como o Gabriel Cruz e a Carla Rodeiro têm relatado, há momentos em que a situação fica um pouco mais tranquila, há liberação do tráfego e por isso você observa tantos veículos em meio a esta confusão. A fumaça é de bombas de efeito moral, justamente disparadas pela polícia na tentativa de dispersar aglomerações de manifestantes que estão na região da Avenida Paulista e isso, claro, acaba gerando ainda mais pânico para quem está nos carros ou está ali nos arredores. A sugestão é realmente que as pessoas evitem sair de casa, fiquem nos prédios onde estão. A polícia está com a Polícia Civil na rua, também a tropa de choque, o helicóptero Águia participou também desta operação, a cavalaria da polícia também reforça a equipe da tropa de choque. A tropa de choque e a polícia usam balas de borracha e bombas de efeito moral e os manifestantes acabam respondendo também com cones de sinalização, atirando pedras contra a polícia e pessoas que passem pelo local. Lixeiras vão depredando também uma creche no centro da cidade. 2 agências bancárias, pelo menos, também foram atingidas no centro da capital hoje. Portanto, uma situação de bastante tensão em vários momentos. Lembrando que tudo começou por volta das 5 horas da tarde na região do Teatro Municipal. Os lojistas da região, já prevendo a situação de conflito, no fim da manhã, início da tarde, já começaram a fechar as portas para garantir a segurança também dos funcionários que trabalham nessas lojas. A manifestação foi seguindo em direção, saindo ali do Teatro Municipal em direção à Paulista e houve uma dispersão para furar justamente os bloqueios da polícia. Eles passaram pelo Viaduto do Chá, Barão de Itapetininga, Avenida Ipiranga, Praça da República, na região da Rua da Consolação, Maria Paula, Maria Antônia, Rua Augusta, Consolação, Paulista, chegaram também à região da Angélica e os arredores do Pacaembu, passando pelo bairro de Higienópolis. E por onde passavam ficava esse rastro de vandalismo, carros eram queimados e também essas imagens que você viu agora dos confrontos com a polícia na Avenida Paulista. Voltamos a falar com Gabriel Cruz, que está na Avenida Paulista. Juliana, falei com você há pouco, a situação estava mais tranquila nesse ponto da Avenida Paulista, mas tudo mudou de repente, é muito rápido. A partir do momento que está tranquilo, as coisas viram, os manifestantes começam a avançar e a polícia chega atirando bombas de efeito moral, você ainda vê alguma fumaça no ar e atirando, parece ser bala de borracha. Então, há pouco passou cerca de um grupo de 30 manifestantes. Em seguida veio a polícia, veio uma viatura da polícia de choque
e atirando bombas de efeito moral, que acabou dispersando. Então, no momento aqui, a gente vê apenas as viaturas, porque eles chegaram com uma certa força, com uma certa truculência, e esse pessoal que vinha caminhando, não era um grupo grande não, cerca de 30 pessoas, acabaram correndo com receio, lógico, de receber, de inalar esse gás, que é muito forte, muito ruim de ser inalado, e de levar algum tiro e acabar se machucando. No momento vem mais viatura, vocês estão vendo aí, é sentido Paraíso, está no sentido Paraíso, o sentido Consolação, a pista está liberada, mas até apenas Alameda Campinas, os carros têm que desviar e descer a Alameda Campinas, depois pegar São Carlos de Pinhal para poder desviar desse trecho. E nós estamos vendo aqui, a polícia está fechando novamente esse trecho, um ônibus está aqui na frente, mas eu vou pedir para o Marcelo me acompanhar para ver se a gente consegue mostrar o bloqueio que a tropa de choque está fazendo neste momento. A tropa de choque está atravessada aqui na altura do número 900, no sentido Paraíso. No sentido Consolação, o trânsito continua fluindo normalmente, mas está até perigoso para esses motoristas de ônibus, os ônibus passando aqui praticamente vazios, porque a situação voltou a ficar mais crítica nesse ponto. Quando parecia que tudo estava calmo, que os manifestantes tinham sido dispersados, eles voltaram e com eles a polícia voltou atirando bombas de efeito moral, balas de borracha. Não chegaram a ter contato físico com esses manifestantes porque eles correram muito antes com medo de receber qualquer bala ou inalar mesmo esse gás lacrimogêneo, essas bombas de efeito moral. Eles fecharam, vocês estão vendo aqui, tem 2 caminhões, chegando mais 2 caminhões da polícia de choque, todos com homens da polícia militar. Eles estão bem na esquina da Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima, no sentido Paraíso. Quem está na Joaquim Eugênio de Lima ainda consegue atravessar para o outro lado, consegue atravessar do lado do centro para o lado dos Jardins. Mas pela Paulista ninguém mais passa no sentido Paraíso. E tem agora carros do bombeiro, e parece um caminhão do SAMU, e chegando várias viaturas, vários caminhões, vários ônibus da tropa de choque. Mas manifestante, nesse momento, aparentemente não tem nenhum. Eles estão fazendo aquilo que eu falei há pouco, fazendo aquela ronda, só que agora eles se instalaram, estão mais fixos nesse ponto da Avenida Paulista. Juliana? Obrigada ao Gabriel Cruz, que fala da Avenida Paulista, e justamente nessa situação bastante complicada de confronto, a tropa de choque agindo na Avenida Paulista. Você vê imagens neste momento, imagens da câmera da TV Gazeta, região da Avenida Paulista, próxima à Alameda Campinas, uma situação complicada neste momento, e há a liberação parcial do tráfego para quem vai no sentido da Consolação, mas há bloqueio para quem segue na direção do Paraíso. Até agora foram 149 pessoas detidas, todas elas encaminhadas ao distrito policial, que fica na rua Estados Unidos, entre Augusta e a Doc Lobo. Todas foram encaminhadas para lá, no início principalmente levadas de micro-ônibus, e depois foram encaminhadas em viaturas da Polícia Militar em direção a este distrito policial. Pelo menos 41 deles tinham materiais e produtos químicos que precisavam ser averiguados. A polícia encontrou maconha, coquetéis Molotov, álcool, rojões, tintas e outros produtos inflamáveis que estavam com os manifestantes. Todo este material foi apreendido. De acordo com os cálculos da PM, são pelo menos 5.000 manifestantes. Esses números são preliminares, precisarão ser revistos, mas as informações iniciais são de 5.000 pessoas participando destes protestos. Bancas de jornais, ônibus, entradas da Estação República foram pichadas, lixeiras foram depredadas, enfim, uma situação de bastante confronto. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Por causa das manifestações, não apresentamos o primeiro bloco do programa Todo Seu. Fique agora com nossa programação normal e com Rony Von. Uma boa noite.
feche as torneiras enquanto você escova os dentes. Economize água e proteja o meio ambiente. Jornal da Gazeta, edição das 10.